bendito é o fruto. Você já ouviu falar do termo mais-valia? Já ouviu? Não ouviu? Bom, o que nós iremos fazer agora é simplesmente ensinar o que é mais-valia de acordo com duas perspectivas. A perspectiva do Marx e a perspectiva da Rosa Luxemburgo. Elas se complementam e uma não substitui, mas também não degrada a outra. No seu livro A Acumulação do Capital, de Rosa Luxemburgo, tá vendo esse livro aqui? Ela nos diz, no primeiro capítulo, na página 25, ela nos diz o seguinte: o produtor que não somente produz mercadorias, mas também capital, está obrigado a produzir, antes de tudo, mais-valia. A mais-valia é o fim último e o motivo que impulsiona o produtor capitalista. As mercadorias elaboradas, uma vez vendidas, não só devem fornecer aquele capital antecipado, mas o excedente sobre ele, uma quantidade de valor que não corresponde a gasto algum de sua parte. Ou seja, a mais-valia também pode significar o lucro do capitalista. Mas de onde que o capitalista tira seu lucro? Do ponto de vista dessa criação de mais-valia, independentemente das fábulas que invente para si e para o resto do mundo sobre capital fixo e capital circulante, o capital adiantado pelo capitalista se divide em duas partes. Uma que representa seus gastos em meios de produção, locais de trabalho, matérias-primas, auxiliares, etc. Outra que se investe em salários. A primeira parte, que mediante o processo de trabalho transfere sem alteração seu valor de produto. Ou seja, o que foi necessário para se fazer o produto estará lá. Como por exemplo, nós temos aqui o preço da farinha para produzir pão estará lá no preço do produto. Ele passa o preço do produto na venda. A primeira parte, que mediante o processo de trabalho transfere sem alteração seu valor de produto. Isso foi lido. Marx denomina capital constante. A segunda, que se avoluma com a apropriação de trabalho não pago, criando mais-valia, chama-se capital variável. A partir desse ponto de vista, a composição do valor da mercadoria produzida no sistema capitalista corresponde normalmente à fórmula C mais V mais M. C expressando o valor do capital constante, isso é a parte do valor incorporada à mercadoria de trabalho objetivado, a força de trabalho contida nos meios de produção. V o capital variável, isso é a parte de capital investida em salários, e M a mais-valia, o aumento do valor procedente na parte não paga do trabalho assalariado. Ou seja, a mais-valia está inteiramente interligada ao trabalho do trabalhador. Então você que é um trabalhador, que alguma vez na sua vida já trabalhou em uma empresa, em uma fábrica, o seu tempo de serviço ele é dividido em duas partes. A parte que você recebe e a parte que vai para o capitalista. Nisso, podemos perceber o seguinte: a parte que você recebe é o que é necessário para o seu próprio sustento. Já a parte que o capitalista tira de você também é chamada de lucro. Ou seja, o lucro não está na mercadoria em si, mas ele está em cima do seu trabalho. O lucro do capitalista ele está em cima do seu trabalho, trabalhado por você, que não foi recebido por você e foi apropriado, expropriado, explorado pelo capitalista, ou seja, pelo burguês. E isso você pode perceber, por exemplo, em qualquer contrato em que você trabalha 8 horas diárias, sendo 5 dessas horas o seu trabalho constante, ou seja, o seu trabalho para se manter sustento, trabalho necessário, Marx chama assim, e 3 horas o seu trabalho excedente, o trabalho extraordinário, assim que Marx chama, que é o trabalho que você trabalha para o capitalista, apenas para ele produzir seu lucro. O lucro não vem da matéria-prima, o lucro não vem de um acrescento anônimo, ele vem de um acrescento em cima do seu trabalho. O que nós podemos ver mais sobre Marx, edição condensada, O Capital? Nós podemos ver o seguinte: lá na página 113, peço perdão, nós temos o capítulo seção 4ª, produção de mais-valia relativa, capítulo 7, capítulo 12, diminuição do tempo de trabalho necessário, aumento da produtividade do valor de mais-valia. Então, conforme a tecnologia vai aumentando a quantidade de um produto, Marx percebeu o seguinte: dentro de uma fábrica que produz 10 pães por vez, ela aumenta a sua tecnologia, que ela produza 20 pães por mês, o lucro desses 10 pães a mais que a fábrica venderá vai para o capitalista, porque o salário continua o mesmo, o salário não dobra, o salário simplesmente continua o mesmo, e tá aí a exploração. Bom, esse é só um pouquinho sobre a mais-valia, falei uma pequena parte sobre a mais-valia. Caso você goste, deixa um like, se inscreva no canal,
e nos vemos na próxima. Na próxima nós falaremos mais de Rosa Luxemburgo. É isso, até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite.